Vamos participar da palavra? Tem alguém aí? Coloque-se de pé, por favor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 11. Romanos 11, a partir do versículo 33. É preciso ir mais fundo. Romanos 11, 33. Aguardando você a localizar o texto, deixa marcado. Diz assim, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, amamos a tua palavra, Senhor, e por ela queremos ser dirigidos. Fala conosco nesse momento, que nosso coração, nossa mente se aquiete de toda inquietação, de toda preocupação quanto ao dia de amanhã. Que o Senhor ministre sobre nós o conhecimento, a sabedoria. Saiamos daqui transformados, porque a tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas. Assim nós oramos por tudo em nome de Jesus e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Uma igreja seleta e madura precisa de uma palavra seleta e madura também. E eu uso esse termo seleto porque somos importantes para Deus. Nós devemos nos sentir assim. Não somos apenas especiais, somos importantes. Se somos criação de Deus, Deus nos criou para a glória e o louvor dele. Então existe um grau de importância na nossa vida. A grande verdade é que às vezes a gente se esquece por que nascemos, para que nascemos. E começamos a nos prender às coisas desse mundo. E aí quando nos frustramos, no trabalho, na família, nos projetos pessoais, o inimigo consegue dizer que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, que a gente não vale nada. Quantas vezes eu ouço isso de pessoas que já são batizadas, que têm compromisso com Deus. Puxa, pastor, nada está dando certo. Eu sei, a gente vai continuar tentando, vamos juntos. Mas não esqueça da sua importância para Deus. Deus fez você para o louvor e para a glória dele. Isaías explica bastante sobre isso no capítulo 42. O que você precisa é se lembrar disso, colocar isso no coração. E, através desse entendimento, você continua desenvolvendo a sua vida, suas questões pessoais, algo que leve você a entender que você é uma pessoa natural, como qualquer outro ser humano, mas se torna especial quando você lembra das coisas espirituais, quando você separa tempo para as coisas espirituais, quando você se lembra que você nasceu para a glória de Deus, então você tem que andar com Deus. Você tem que desenvolver vida com Deus. Você não pode simplesmente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Pastor, estou numa correria. Pastor, às vezes convida, irmão, vamos ajudar na obra. Não, pastor, agora eu estou sem tempo. Mas quem dirige o tempo? Quem abre a porta? Quem lhe dá saúde e condição para fazer tal e tal coisa? É Deus. Então não podemos nos esquecer disso. Lógico, nós vamos nos dividir, e essa divisão não é meio a meio, mas a gente vai dar a Deus a prioridade. E olha que Deus nem exige tanto. Quantas horas por dia você dorme? Você dorme mais ou ora mais? Acredito que você durma mais. Quantas horas do dia você trabalha? Eu acho que você trabalha mais do que hora. Quantas horas por dia você estuda coisas seculares, matérias seculares?
e ler a Bíblia. Será que a gente prioriza a Deus de verdade? Poxa, pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu sei. Então, aproveita que o nosso Deus não exige de você a maioria do tempo, a maioria do dinheiro. Já parou para pensar? Quando a gente fala de dízimos, de ofertas, você não dá o que sobra, mas você separa uma primícia, algo importante para Deus. Mas isso não diz respeito à quantidade, porque Ele deixa com você 90% e pede que você seja fiel em 10%. Olha que Deus maravilhoso. Será que se você fosse Deus, você faria assim? Eu acho que não. Eu queria a maior parte para você. Então, vamos aproveitar no bom sentido, que o nosso Deus é tão misericordioso, e vamos investir mais em andar com Deus, em conhecer mais a Deus, em colocar coisas de Deus no nosso coração, nos alimentar mais da palavra, separar tempo para orar, ler a Bíblia. Existe um termo que eu gosto muito, é leitura orante. O que é uma leitura orante? Às vezes eu vejo, a gente já fez muita jornada de leitura bíblica, né? Vamos ler a Bíblia o ano inteiro. Aí vinha um irmão e dizia, eu já li 5 vezes, 5 anos eu li a Bíblia. Ok, isso é importante, mas a leitura orante é quando a gente quer ouvir Deus. A gente senta num local, pega a Bíblia, não fica assistindo vídeo no YouTube, não. Você e Deus. Não a mensagem de um pregador. Você abre a Bíblia e lê um texto. Pode ser um versículo. E você começa a olhar para o céu e perguntar, Senhor, o que tu queres dizer sobre isso? Como eu posso conhecer mais a vontade de Deus? Isso é uma leitura orante. A gente coloca o coração para Deus falar. Não dá para a gente ser crente que só fala com Deus e não dá tempo para Deus falar também. Então nós precisamos cuidar para que mesmo sendo homens e mulheres naturais, não venhamos a perder o entendimento que nós somos também espirituais. O mundo todo, as ciências, as religiões, tudo que tem por aí, busca respostas diante de Deus. Até ateus, que é um ateu, é aquele que não crê num Deus, né? A ausência de Deus total. Até um ateu quer encontrar respostas. Nós lemos na abertura do nosso culto, parte do Salmo 78, e o salmista Asaf dizendo que Deus não vai esconder das próximas gerações seus segredos. Mas para isso, nós precisamos olhar as coisas de Deus com olhos espirituais. Não dá para a gente achar que vai ser muito simples. Eu pego a Bíblia, leio e digo, é isso que eu vou fazer. Calma. Pela manhã falávamos de alguns erros que a igreja praticou no decorrer da história, porque interpretavam do jeito que eles queriam. Nós precisamos aprender, temos que ser humildes o suficiente a entender que não temos resposta só porque estudamos, temos o canudo, a graduação, sabemos ler e escrever. Não, você precisa mais, você precisa entender a vontade de Deus, aplicar a palavra de Deus ao seu coração. E quando a gente para pensar dessa forma, a gente não acredita em algumas ideias que o mundo traz para nós, como, por exemplo, a explosão do universo. As escolas ensinam isso, né? O Big Bang, a criação do mundo, a multiplicação dos organismos. Linda, a ciência é maravilhosa. Certa vez eu conversando com uma pessoa que se dizia ateu, ele falou sobre isso e me deu uma explicação bonita sobre a criação do universo, bilhões de anos. E eu ouvi aquilo durante um bom momento e disse, puxa, que lindo que você aprendeu. Mas eu vou te dizer o que eu aprendi em uma frase. Se houve uma explosão no universo, foi o meu Deus que acendeu o fósforo. Pronto, acabou o argumento científico. Eu usei a minha fé de uma forma tão simples para dizer, pode ser que muitas coisas sejam como a ciência está dizendo. Mas eu prefiro crer, segundo a palavra de Deus, que o meu Deus criou todas as coisas. Como Ele criou, talvez um dia eu consiga perguntar isso para Ele. Se eu merecer, vou chegar à presença dEle e vou perguntar algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu vou perguntar como os dinossauros sumiram. Porque tem gente que nem acredita em dinossauro, eu respeito, mas talvez
com tantas evidências científicas, a gente vai acreditar. Pastor, como é que é isso? Não sei, eu não tenho respostas para isso. Não sou cientista, não sou arqueólogo, eu sou apenas alguém que quer conhecer mais as coisas de Deus do que dos dinossauros. Quero conhecer mais as coisas do reino para onde eu devo ir do que do reino deste mundo. Aqui a gente vai conhecer muitas coisas. Mas o que nós precisamos mesmo é começar a buscar o conhecimento daquilo que diz respeito às coisas de Deus. E aí você não vai cair nessas balelas do inimigo, dizendo que foi tudo por acaso, explosão, micro-organismo, coisas assim. Eu estou trazendo isso porque isso é muito atual, gente. Algumas igrejas começam a acreditar em determinadas coisas que anulam o poder da criação de Deus, pelo que a palavra diz. Então vamos nos voltar mais para a palavra de Deus e, ao invés de buscar tantas respostas sobre as coisas do mundo, vamos buscar respostas quanto à nossa vida, à nossa criação e o motivo para o qual nós fomos criados. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos da carta aos Romanos, ele tenta explicar um pouquinho sobre a sabedoria de Deus. Ora, o apóstolo Paulo é um homem estudado, estudioso, um homem que frequentou as melhores escolas dos judeus na época, vamos dizer assim, um doutor. E ele conhecia a religião e tantas coisas. E chega um momento que Paulo se coloca à disposição de Deus para ensinar a igreja. Até hoje, as cartas do apóstolo nos ensinam muitas coisas. Mas aqui ele está tentando dizer para aquela igreja que está lá em Roma, que existe uma sabedoria divina, que não é tão fácil da gente perceber, se aprofundar, conhecer. Não é tão simples. E ele tenta explicar isso, porque a gente tem um péssimo hábito, eu acredito que você vai concordar comigo, de dar glória a Deus, da grandeza de Deus pelas coisas que Ele nos dá. A gente compra um carro novo, o que a gente diz? Glória a Deus. Reforma a casa, compra a casa, glória a Deus. Pastor, eu quero testemunhar, abrir uma porta de emprego, glória a Deus. Só que essa glória que nós damos a Deus deveria ser sempre, e não nos momentos triunfais. Não naqueles momentos em que a gente tem motivo. Acabamos sendo tentados a dar glória a Deus apenas pelas coisas que Ele nos dá, e não pelo que Ele é. A gente vicia nisso. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a teologia da prosperidade, esse triunfalismo todo, você vai vencer. Ok, eu creio, nós somos vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Mas isso não significa que a gente não vai ter momento de tribulação, um desemprego, uma doença. Isso faz parte da vida, irmãos. Não coloque, não atribua ao diabo ou ao pecado, né? Eu estou em pecado, e a ideia de, por exemplo, o judeu pensava que uma pessoa doente, uma lepra, era maldição. É horrível, deve ser, né? Lembra aí da doença como era, mas peraí, não significa que Deus amaldiçoou aquela pessoa. Hoje a igreja pensa de um modo diferente. Nós precisamos sair desse ambiente de que Deus só vai ser exaltado quando Ele me der tal e tal coisa, quando Ele fizer determinadas coisas. Vamos viver para a glória de Deus o tempo todo. E é isso que Paulo está tentando explicar, dizendo, saiam do efeito positivo. Ai, Deus me abençoou. Eu imagino, você já parou para pensar, como é que Paulo chegava para os gregos? Como é que ele chegava para alguém rico, convidando para ser de Jesus? Olha, vem para Jesus que você vai ser mais rico ainda. Que pregação é essa, gente? Não, estamos falando de salvação. Paulo estava sempre enfatizando o reino de Deus, para que eles não entrassem, a igreja de Roma, não entrasse nessa onda que já existia há 2000 anos atrás. Que dirá hoje? Então nós precisamos reparar na grandeza de Deus, na sabedoria de Deus, até para nos aproximarmos dele, para que a gente não se torne amantes de Deus pelas coisas que Ele dá. Talvez por aí você entenda porque muitos crentes se afastam de Deus quando não recebem o que pedem. Eu não quero mais saber de igreja. Deus deu para o irmão da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Eu uso tanto testemunho, mas eu mesmo não recebi ainda isso. Aí traz uma lista de compras para a igreja e quer que Deus dê. E briga com Deus. Que isso, irmãos? Não, vamos sair desse ambiente.
O que Paulo começa a dizer aqui então nessa carta? Ele diz que há uma profundidade de Deus que nós precisamos conhecer, mas não é tão fácil de alcançar. Se você ler comigo novamente o versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, veja como ele separa, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Aqui Paulo está dizendo, não é fácil de explicar o juízo de Deus. Pensa, como é que Deus pensa? Como é que Deus é justo? A gente diz que Deus é justo, mas quando você vê alguém cometendo um crime, fazendo algo, o que você pensa em justiça? Vou pegar aquele criminoso e vou fazer tal e tal coisa com ele? Esse não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é, eu vou atrair este homem mau pelo meu amor e vou dizer o quanto amo, vou explicar para ele que ele nasceu para minha glória, que fazendo o que ele faz, ele não vive para minha glória. Antes que ele pense na vingança, e eu já expliquei isso em algumas vezes, há uma diferença grande entre justiça e vingança. Não, Deus não pensa em se vingar, Deus pensa em atrair, transformar, salvar. Não tem prazer na morte daquele que não conhece ele. Então, veja que existe aqui uma profundidade no juízo de Deus que não é tão fácil entender. Talvez a gente entenda melhor como a gente para pensar na nossa natureza carnal. O que você fez de bom para hoje você ser filho de Deus, filha de Deus? Você sempre foi muito comportadinho, sempre foi um bom filho, você nunca fez nada errado, por isso que Deus trouxe você para a igreja. Não, pelo contrário. Jesus disse que ele veio para os perdidos e doentes. Quem éramos nós? Os perdidos e os doentes que ele alcançou e trouxe para cá. Então, não somos melhores do que ninguém. Nós somos criação de Deus que passamos um processo de mudança para merecermos a presença de Deus eternamente. Só isso. Não somos melhores. Nem adianta a gente, eu sou mais santo do que fulano. Esqueça isso, irmão. Você está num processo. Talvez outras pessoas não estejam. Mas esse processo ainda não acabou. Então, Paulo está dizendo que muitas vezes a gente não compreende certos atos de Deus, que Deus age pela sua exclusiva vontade. Nós podemos conhecer e no outro dia falar sobre a vontade permissiva e a vontade soberana. A vontade permissiva é quando em alguns momentos você entende que você tem direito de fazer escolhas. Deus permite você fazer muitas escolhas, mas tem coisas que Deus é soberano e diz, é assim, ó. Lembra de Jonas? Jonas estava achando que aquela missão de levar a palavra até Nínive era uma vontade permissiva. Eu vou se eu quiser. Hoje eu não quero ir. Hoje eu vou para outro lugar. E Deus fez com que ele fosse exatamente para o lugar que Deus queria. Então, o resumo da história é, aquilo era vontade soberana. Deus era soberano e é soberano. Na história de Jonas, Deus era soberano. Tanto para mandar ele para Nínive, quanto para matar ele no ventre do peixe. Mas Deus permitiu que ele vivesse. Deu a ele uma nova chance. Olha que coisa linda. Então existe a vontade permissiva e a vontade soberana. E talvez por isso, irmãos, há no coração do homem, do ser humano de uma forma geral, uma raiz de rebeldia em obedecer a Deus em algumas situações. Por quê, pastor? Bom, primeiro, essa raiz, se nós entendemos e cremos que a criação do homem, desde a história contada no Gênesis, chega até nós, e nós somos herdeiros do primeiro casal, se você crê no poder criacional de Deus, nós somos filhos de Adão e Eva, os nomes que foram dados a eles. E lá havia uma raiz de desobediência, Gênesis conta isso, Eva desobedece a Deus, leva Adão a desobedecer, entra a história da serpente, e aí os filhos, um mata o outro, tudo já meio estranho na criação. E a gente herda essa raiz de rebeldia. Mas por que isso acontece? Porque falta em nós, segundo o texto do apóstolo Paulo, o conhecimento de Deus. Você lembra que a primeira coisa que aconteceu quando o pecado surgiu foi o afastamento do homem dos encontros com Deus?
Adão se reunia com o Criador na viração do dia, no entardecer, né? Na mudança do dia, do calendário. É como se ele se encontrasse com Deus todos os dias. Quando ele pecou, ele se esconde. Não quero mais encontrar Deus. Isso te lembra quando erramos e não queremos estar na igreja porque estamos errados? Se estamos errados, é na igreja que a gente tem que estar para se consertar, gente. A igreja é um lugar de pessoas em conserto, não de pessoas perfeitas. Se você se sentir perfeito, se prepara que Jesus vai te chamar. Perfeito tem que morar no céu. Somos seres imperfeitos, estamos buscando perfeição, conhecimento de Deus e queremos morar no céu. Você quer morar no céu? Diga glória a Deus. Fica com medo não vai ser hoje não, tá? Fica tranquilo. Há uma raiz nessa rebeldia que eu estou dizendo aqui, que nos permite entender um pouquinho o porquê de tantas desobediências. Por que o homem tem dificuldade de obedecer claramente a Deus? Todas as vezes que se recebe uma ordem e não se entende a ordem, a tendência é não obedecer a ordem. Todas as vezes. Não é? Se você está no trabalho, se você já foi militar, o comandante, o superior dá uma ordem. Você tem que entender a ordem. Porque ou você vai fazer errado, ou você não vai fazer. E aí você vai ser tido como desobediente, rebelde. Mas por que isso acontece? Não é porque você está nessa raiz de rebeldia e desobediência. É porque você não entendeu a ordem. E Paulo está falando sobre isso a essa igreja em Roma. Você precisa compreender a ordem e depois decidir pelo seu livre arbítrio, pela sua livre vontade, se você quer obedecer ou não. Então, como é que funciona o projeto da igreja? Você leva os irmãos para a rua, fala do evangelho de Jesus, apresenta Jesus, não apresenta riqueza, milagre, não, se apresenta Jesus e dá a esta pessoa o conhecimento de Jesus, o projeto da salvação, para que esta pessoa possa se decidir por Jesus. É assim que funciona. Ou assim deveria funcionar. Então, a gente só realmente consegue obedecer à ordem de Deus quando a gente compreende a ordem de Deus. E é por isso que Paulo fala sobre essa questão do conhecimento, da riqueza, da sabedoria de Deus, que muita gente não procura. Não é estudar ou ser intelectual, é buscar uma profundidade em Deus. Alguns vão dizer, pastor, é intimidade? Tá, pode chamar por intimidade, mas intimidade hoje também não está muito bom, né? É conhecimento de Deus, é estar perto de Deus, é confiar em Deus plenamente, não é só porque todo mundo confia, eu confio também, não. É desenvolver uma relação com Deus que faça com que você passe o vento agarrado em Deus, passe pela prova dando glória a Deus. Você conhece aquela canção? Boa ela, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. O povo gosta de forró, não tem jeito, né? Está no sangue. Mas é exatamente isso. Só passa por uma prova dando glória a Deus quem conhece Deus. Quem não conhece, desespera, abandona a igreja, fica revoltado, muda o polo da religião, sai de um lado, vai para outro, persegue os cristãos porque não conheceu Deus. Já deve ter ouvido um monte de testemunho. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que há duas riquezas que nós precisamos ir nelas, mergulhar fundo nelas. A primeira é a sabedoria. E o segundo, o conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Foi o que a gente leu no versículo 33. Eu vou tentar explicar a você. É como se você estivesse diante de um poço em que você não consegue ver o fundo. E alguém diz para você, olha, no fundo deste poço tem água. Você pode acreditar, você não sabe o quanto ele é fundo porque está escuro. E se você não tem noção de quanta água tem, se você pode descer, se você vai morrer afogado. Aí você vai criando métodos de experiência. Bom, para saber se o poço é fundo, talvez eu precise botar uma lâmpada, uma lanterna, mas não estou conseguindo ver o fundo. E será que tem água? Eu vou jogar uma pedra, aí você ouve o barulho da água, mas você ainda não tem a noção da profundidade. Você começa a ter experiências para descobrir se o poço é fundo, se tem água, mas você ainda não tem certeza absoluta, a menos que você desça.
molhe os pés e venha medir a profundidade do poço. Do contrário, você fica só especulando. Tem um poço fundo ali. Aí você espalha para todo mundo que o poço é fundo. Talvez seja. Você espalha para todo mundo que tem água. E quem precisa de água, talvez desça para buscar água. Chega lá, tem só um tantinho de água assim. Porque você não disse o quanto de água tinha. Você não sabe. Então Paulo está dizendo, precisam buscar o conhecimento e a sabedoria para encontrar respostas. Vou começar pela sabedoria. O que é a sabedoria, pastor? É a resposta que tanto precisamos para os nossos questionamentos. Se você tem questionamento sobre qualquer assunto, você tem que buscar a sabedoria. Sabedoria para entender a resposta. Deus pode dar uma resposta e você não entender. Então a sabedoria te ajuda. Como é que eu faço para buscar a sabedoria? O apóstolo Tiago, lá no finalzinho da sua Bíblia, pertinho aí de Filemão, depois das cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 1, se você quiser abrir, Tiago, capítulo 1, então acompanhe pela TV, mas é bom que você seja destro na palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Veja que Tiago está dizendo que você pode pedir a sabedoria. Eu vou pedir e vou cruzar os braços. Não, versículo 6 diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, muito menos a sabedoria, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Eu pedi a Deus, Deus não deu, eu pedi a Deus, Deus não falou, Deus não revelou, a gente tem essas coisas. E o apóstolo Tiago está dizendo, não, você tem que pedir com fé. A palavra está dizendo que ele dá sabedoria, mas sabedoria para quê? Para resolver questões difíceis. Conflitos familiares. Por que eu passo por isso? Por que fulano está assim? Por que o mundo está assim? Deus não ama. O mundo vai trazer um discurso de que Deus não ama a humanidade, porque a humanidade vai de mal a pior. Eu já ouvi crente dizendo que Deus parou de amar a humanidade. Por quê? Porque tem muita guerra e ele não faz nada. Querido, se ele fizer, não vai sobrar para ninguém. Ou vai sobrar para todo mundo. Por que ele não acaba com tudo de vez? Porque ele é misericordioso. As coisas estão do jeito que estão, não é por culpa de Deus. O que Deus planejou para o homem era perfeito. O projeto de salvação continua perfeito, mas para que esse projeto a gente encontre, a gente tem que conhecer qual é o projeto. A gente tem que ter sabedoria para caminhar na presença de Deus, ao invés de caminhar pela nossa própria vontade. Entende? Que você precisa conhecer isso. Então, o apóstolo Tiago está dizendo que você pode pedir sabedoria a Deus, mas tem que pedir com fé. Sabedoria são respostas que nós precisamos para muitos questionamentos que nós temos. Então, se a sabedoria são as respostas, o que seria o conhecimento? Essa é a melhor parte. É o meio pelo qual encontramos a sabedoria. O conhecimento é o método. Lembra do poço? Alguém disse que era fundo e tinha água, mas eu não desci. Talvez com sabedoria você avise alguém, olha, não desça aí que tem um poço. Mas você não tem o conhecimento. Para você ter a sabedoria de que aquilo que você está dizendo é verdadeiro, você tem que ter um método para descobrir. E aí eu dei a ideia de você descer por uma corda, pisar e descobrir quanto de água tem, o quão profundo é. O conhecimento é esse método que você encontra. A gente na escola, a gente adquire conhecimento, através das matérias, para depois aplicar com sabedoria. Tem pessoas que aplicam com sabedoria para o bem, outros para o mal. Eu conheci uma pessoa uns anos atrás, ela já não está mais no nosso meio, já partiu para algum lugar, não sei para onde. Pensa num homem inteligente, que quando ingressou nas Forças Armadas, ele sempre foi escolhido como um dos melhores.
destro, hábil, obediente. E ali ele estudou, ele se formou, ele era especialista em armamento. Olha que coisa linda. Perito em armas. Ele pegou a sabedoria que Deus deu, adquiriu conhecimento através do estudo e aplicou do lado errado. Ele estava lá dentro, fornecendo armas para bandidos. O que aconteceu com ele? Não precisa dizer, né? Sabe o que é isso? Os próprios bandidos que cooptaram ele para trabalhar para eles, eles mataram aquele homem. Ele não usou a sabedoria e o conhecimento que Deus deu para ele ser um bom profissional, para sustentar a sua família, já tinha uma família. Então a gente tem a liberdade, não vou nem chamar de livre-arbítrio, de escolher o que a gente quer fazer. Mas quando a gente entende que o conhecimento é o meio pelo qual, o método pelo qual a gente busca a sabedoria, e onde está a sabedoria? Em algum ponto, Paulo diz que a sabedoria é de uma profundidade. Deus está nos dando caminhos. Quando ele escreve no Salmo 91, aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Já parou para pensar nisso? Aí ele vem com as promessas do Salmo 91, são lindas, né? A peste não vai te pegar, a seta não vai te alcançar, 1000 cairão ao teu lado. Aquelas promessas todas vêm depois que o homem que lê o Salmo entende que ele tem que se aprofundar em Deus. Que profundidade é essa? Encontrar o esconderijo de Deus. Se eu me escondo em Deus, se eu encontro o esconderijo de Deus, se eu estou em Deus, se eu busco a profundidade de Deus, 1000 vão cair ao meu lado e à minha direita, mais 10.000, e eu não serei atingido. Louvado seja Deus. Mas não é só ler o Salmo e dizer, vou pegar a Bíblia e vou me defender. Não. Você tem que buscar um entendimento. É fácil? Deus se revela para todos. De novo eu repito, não tem a ver com o seu grau de instrução, o quanto você estudou, tem a ver com o quanto você quer conhecer Deus. O quanto você ora, jejua, lê, é presente aos cultos. Uma vida com Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmão, eu não queria dizer isso, mas quem não busca conhecer a Deus com tantas oportunidades que há hoje no mundo, tantas Bíblias com traduções fáceis, tantas coisas boas na casa de Deus, tantos estudos, tanta escola bíblica, tantos cultos, tanta coisa. Quem não quer saber disso, a Bíblia diz que ele é um insensato. E essa insensatez não acaba bem. Não acaba bem. Ok? Paulo, que conhece as antigas letras, ele cita Isaías. Eu gosto muito. Esse texto que está aqui, da profundidade da riqueza, é desenvolvido por Isaías. E eu vou ler com você Isaías 55. Eu acredito que você conheça bem esse texto. Pode ir anotando, pode ir procurando, ok? Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Ou seja, vai chegar um momento que muitos vão buscar e não vão achar. Vai ser um dia triste. Já eu explico para vocês aqui um sonho que eu tive, um sonho revelador. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio, olha aí, o mal, abandone o mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Para de pensar do seu jeito. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, olha Deus dizendo, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Profundidade de Deus, está aqui em Isaías. E Paulo vai usar isso aqui para explicar a igreja que está lá em Roma, naquela carta que a gente leu. Ele usa isso para falar sobre esse momento de buscar a Deus. Queridos, esse é o momento de buscar a Deus.
pessoas estão falando muito em fim dos tempos, a natureza está doida, está calor demais, pastor, meu Deus, o mundo vai acabar em fogo. Eu não sei, eu espero já estar lá no refrigério da glória quando isso acontecer. Mas pode ser que acabe em fogo, pode. É porque ele prometeu não acabar em água, né? Mas por que está tendo inundação? Porque a natureza está fragilizada, então vai ter lugar inundando, um lugar pegando fogo, lugar caindo neve, a gente vai ver, ou quem ficar até o final vai ver estrela caindo na terra. Ih, meu irmão, vai ser uma coisa doida. Exatamente como vai ser, não sei. Mas que não vai ser bom, não vai. Ai daqueles que ficarem para o final. Eu me lembro que quando novo convertido, eu gostava muito desse tema da igreja arrebatada, e eu ficava pensando sobre isso, não é? Como vai ser. E certa vez eu ouvi uma mensagem, não lembro qual foi o pregador na época, e eu fiquei muito preocupado quando ele disse que vai chegar um momento que o Espírito Santo vai ser retirado. Sabe, o Espírito que se move nas águas, sabe, o sopro, sabe essa ideia do homem ser são para ser chamado de primícia da criação. Você sabe que nós somos criação de Deus igual os animais são. Só que os animais não pensam, raciocinam, eles agem pelo reflexo da sua natureza. Para com esse negócio de pensar que seu animalzinho é inteligente. Não, ele pode desenvolver habilidades pela natureza, ok? Pela alma, o que faz ele ser um ser vivo, ele ter respostas como abanar o rabinho na hora que você vem com a comida, ou ele de longe perceber que é você que está chegando. Ai, pastor, meu animal é tão inteligente, eu converso com ele. Lamento, se você conversa com ele, procura um psicólogo rápido. Porque ele não conversa com você. Só você fala com ele. Ele não fala com você. E se ele fala, e se você entende, meu Deus do céu, nem sei quem você deve procurar. Já viu o filme do Dr. Dolittle, que fala com os animais? Você acredita nisso não, né? Pelo amor de Deus. Mas eu fiquei bem preocupado com essa questão do Espírito Santo não estar mais em nosso meio. E aí dormi, tive um sonho, que eu acordava pela madrugada, ia até a minha sala. Eu amo Bíblias, né? E eu abri a minha estante, muitas Bíblias, e estava sedento de ler a palavra. E nisso que eu peguei a primeira Bíblia e sentei no sofá e abri a Bíblia, sabe o que tinha? Nenhuma letra. Todas as páginas estavam em branco. E aquilo me deixou com o coração acelerado. Eu peguei outra Bíblia e fui pegando as Bíblias e todas elas estavam com as páginas em branco. Foi um modo de Deus falar comigo que o tempo de eu buscar a leitura é agora. Não é para deixar para depois. Foi um modo que Deus falou comigo. Para mim, essa revelação foi válida até hoje. Todo o tempo que eu tenho, eu me aplico em querer conhecer mais de Deus. Não pela ciência ou pela teologia, por essa relação que eu desenvolvo com Deus de querer ler e querer ouvir. Senhor, fala comigo, meu Deus, por que isso está escrito assim? E eu fico incomodado e fico buscando respostas porque eu amo a palavra de Deus. E todos nós, como Isaías disse, devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Como é que Deus vai fazer você se encontrar com Ele? Pode ser pelas letras, pode ser pelo jejum. É bom que o crente jejue agora. Porque depois que ele estiver doente, numa cama de um hospital, sem poder comer nada, o jejum não é mais válido. É bom que você caminhe com seus pés para a casa de Deus agora, porque o dia que você estiver entrevado numa cama que nunca aconteça, não adianta você dizer que ama a Deus e queria estar na casa de Deus, porque agora você tem liberdade para estar. Agora você é livre. Agora você tem leis que permitem igrejas serem abertas. Pode ser que daqui a algum tempo não tenhamos mais isso. Agora você está usando o tempo como você quiser. Então, o aconselhamento de Isaías e de Paulo é que a gente busque a Deus agora. Não adianta deixar para depois. Eu entendo que Paulo faz esse rodeio todo, e o resumo seria mais ou menos assim: só encontra a sabedoria aquele que tem o conhecimento. A sabedoria pode ser adquirida por vários métodos, principalmente o conhecimento. Mas como é o conhecimento? No nosso caso, que queremos conhecer Deus, nós lemos a palavra
e buscamos experiências com Deus. O bispo Roberto, fundador da igreja, dizia, desde os primeiros cultos, há 60 anos atrás, que a igreja é um lugar de ponto de contato com Deus. Há pouco tempo criaram o encontrão com Deus. Ótimo, lugar de encontrão com Deus é na igreja, na comunhão. Ah, mas eu falo com Deus no meu quarto. Sim, mas você precisa da comunhão para interpretar esse encontro com Deus. Senão você vai ficar como Paulo ficou quando estudou as letras, os estudos da lei. Aí ele teve que cair ao chão, ouvir, ter um encontro com Jesus para entender que tudo que ele tinha não era muita coisa. Então, o momento de buscarmos a Deus é agora. Se você quer respostas para a sua vida, para algumas situações, busque em Deus, mergulhe, vai mais fundo, irmão, vai mais fundo. Os profetas já vinham falando sobre isso. Profeta Ezequiel, capítulo 47, olha aí que coisa linda quando a gente fala de encontrar Deus, de buscar os mistérios, a revelação, essa revelação que a gente tanto fala nos últimos dias, esquece, irmão, esquece, revelamento e revelação. A revelação está na profundidade do conhecimento de Deus. Revelamento é quando alguém chega e diz, eis que te digo já. Se for verdade, é uma revelação. Se não for, você está entrando numa mentira. Aí como é que eu sei, pastor? Busque em Deus. Você vai ter o discernimento de espíritos. Ezequiel 47, versículo 1. Eu vou ler os 9 primeiros versículos. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Pense numa água. Deixa eu beber água. Pense numa água que saía por debaixo da porta. O profeta está sendo levado por Deus nessa visão para ver uma água rasteira, assim, está inundando do outro lado, a água está entrando. É mais ou menos isso, tá? Porque a fachada do templo dava para o leste, a água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Versículo 2. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado de dentro, como se tivesse um movimento na água. Versículo 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros, olha aí, e me fez passar pela água que dava pelos tornozelos. Então, ali naquele ponto, 500 metros caminhando, a água já estava no tornozelo. Já tinha uma quantidade maior de água. Mediu mais 500 metros e me fez pela água que me dava pelos joelhos. Opa, é mais fundo aqui. Mediu 500 metros e me fez pela água que me dava pelos... Perdão. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Percebe que ele está levando o profeta a ter mais profundidade. Versículo 5, mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando, tinha que nadar, já estava bem profundo. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Olha que visão linda, irmãos. Então o homem me levou de volta à margem do rio, me colocou nos pés firmes em segurança. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. O profeta Ezequiel está tendo uma visão de que quando ele ouve Deus e segue a direção de Deus, ele busca a profundidade, para que enquanto ele está mergulhando, Deus está dando abundância. Você já leu na palavra que Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem? Que você não deve ficar preocupado com o pão de amanhã? Que quando você dorme, no outro dia o pão vai estar na sua mesa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isso é confiança, irmãos. Isso não é deixar de trabalhar para comprar pão, não. Escute, entenda isso de forma espiritual. Quando cheguei lá, eis a margem do rio, versículo 7, havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio.
tanto de onde eu saí para o outro lado. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Aqui a ideia de abundância é tão grande que você sabe que a água do mar não é saudável para beber. Mas ele está falando de uma mudança tão grande, olha a profundidade disso, que Deus promete que o mar que existir, se existir na glória, vai ser todo ele saudável. Aí você começa a entender qual é a promessa de Deus, a profundidade de Deus. Versículo 9: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Sabe quem é o rio da vida, né? Diga o nome dele: Jesus. Aqui você entende porque uma pessoa sedenta, sofrida, maltratada, encontra Jesus e passa a ser filho e filha de Deus, príncipe e princesa do rei. Louvado seja o Senhor. Você entende como é que funciona? Está aqui, ó. E haverá muitíssimo peixe, porque estas águas chegaram lá. Aí ele cita uma coisa que, irmãos, olha, agora eu vou dizer que os dias estão abreviados. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. O Mar Morto foi um dos lugares que o nosso Salvador passou. E quem conhece a história, se você não conhece, procure. Você gosta de ver vídeos? Assista alguns vídeos bons. O que era o Mar Morto há 10, 30 anos atrás? Morto. As pessoas mergulham, a quantidade de sal é tão grande que não afunda. Mas a ciência, não é a Bíblia, a ciência está dizendo que nos últimos dias, regiões próximas ou do Mar Morto já estão saudáveis a ponto de peixes existirem lá. Irmãos, a profecia está se cumprindo, porque Jesus passou naquele lugar, e o que era morto viverá, louvado seja Deus. Você entende isso? Como a gente aplica isso na nossa vida, irmãos? Quando a gente busca, né, e a gente tem isso, é natureza nossa, buscar na igreja, em Deus, a cura, a prosperidade, a paz, a gente precisa entender que esse lugar vai se tornar para nós o esconderijo do Altíssimo. O lugar que eu tenho para me refugiar. Mas para que eu encontre Deus nesse lugar, eu tenho que ir mais fundo. Não adianta eu ficar na margem do rio, como Ezequiel teve a visão, dizer: é tão bom estar na igreja, é tão gostoso. Não tinha nada para ver em casa mesmo, eu estava lá sem fazer nada e vim para cá. Não. Você não quer encontrar Deus aqui, né? Você tem que vir para cá louvando a Deus. Quer uma dica? Vou dar algumas dicas importantes. Eu já estou pastoreando há 17 anos, já dei tantos conselhos, vou dar mais um. Se você vem à igreja domingo de manhã, no sábado à noite você já passa a sua roupa, deixa separada. Porque o diabo vai fazer faltar luz na sua casa na hora que você quiser passar roupa para vir para a igreja. Se prepara para Deus. Cante louvores. Você vai esperar chegar na igreja para cantar os louvores que a gente canta aqui? Já vem cantando louvores, dando glória a Deus. Porque quando chegar aqui você vai ser uma brasa acesa no altar. Louvado seja o Senhor. Você não vai chegar frio e dizer: a luz está acesa, aí o irmão desafinou, aí está faltando músico. Lógico, a brasa está apagadinha, jogaram água na brasa. Quando a gente vem louvando a Deus, quando a gente quer ouvir Deus, quando a gente quer encontrar o irmão, apertar a mão, dar a paz de Cristo, quando a gente vê esse lugar como lugar de comunhão, você vem e, por mais defeituoso que seja, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos disso, irmãos. Essa é a ideia de ir mais fundo, porque o apóstolo Paulo está explicando isso detalhadamente. Se você ler comigo no versículo 34 lá de Romanos: pois quem conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Ora, ninguém, nenhum de nós. Nós precisamos dos conselhos de Deus, nós precisamos da nossa mente transformada. É quanto Paulo, escrevendo aos Romanos também, no capítulo 12, ele fala da transformação da mente. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados. Mente, irmãos. Não fala só do movimento. O movimento é tão gostoso. É maravilhoso quando a gente está sentindo a presença de Deus. Você não é proibido de dar glória a Deus, em falar em mistério, nada disso.
Mas antes que eu permita só que seja uma animação da carne, eu me encho de Deus, de sabedoria, eu quero conhecer, porque quando isso acontecer, eu sei que é verdadeiro. Eu sei que isso é para a glória de Deus, e não é para me mostrar para ninguém. Versículo 34 de Romanos 11, vou ler novamente. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. E por que Paulo está dizendo isso? Se você puder, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Filipenses capítulo 3, olha o que ele vai dizer. Mas o que para mim era lucro, quando antes dele conhecer Jesus, ele fazia as coisas que ele fazia, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que ele era um homem sábio, hein? Estudou muito, muito inteligente. Só que toda a sabedoria que ele tinha adquirido, pela religião mesmo, pela escola de Gamaliel, pelos judeus tradicionais, não estava servindo para nada. Ele pensava estar fazendo a perseguição que ele fazia aos cristãos da época, né, ou aqueles que seguiam Cristo, ele pensava estar fazendo a vontade de Deus. Aí a história de Paulo, Atos 9, vai dizer que ele se encontra, ele cai no chão, ele ouve a voz, ele vê a luz, ele fica cego. Ele precisa ter um encontro com Cristo para ele entender o que é fazer a vontade de Deus de verdade. Aí ele escreve aos Filipenses agora dizendo assim, tudo o que eu tinha, eu abri mão. É lixo. E, irmãos, a palavra lixo, nessa versão que a gente está lendo aqui, que é a Nova Almeida atualizada, é até simplória demais, porque na Almeida Revista e Atualizada está escrito refúgio. Na Almeida Revista e Corrigida e na Nova Versão Internacional chama de esterco. Estrume. Conhecimento do mundo, se comparado ao conhecimento que Deus tem para os seus filhos, não vale nada. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Não, pastor, porque eu estudei. Eu não estudei como você estudou, mas eu procuro buscar a Deus e o conhecimento de Deus. E o que eu comparo é que os crentes que buscam a Deus são muito mais sábios nas suas ações do que qualquer outro. Por isso eu disse, não importa quanto você estudou. O que importa é o quanto você busca a Deus em profundidade. Lê a palavra, ouve a palavra, ora, jejua. E quando você vê as coisas que acontecem no mundo ao redor, você julga elas. Você diz, opa, isso aí não é bom para a minha vida não. Não quero isso. Por que o crente rejeita algumas coisas? Porque o Espírito de Deus está nele. Porque ele ora, porque ele sabe que Deus vai mostrar para ele o que é bom e o que não é. O apóstolo Paulo diz, olha, os dons são maravilhosos, você pode falar em mistério, você pode rodopiar, você pode interpretar, mas o dom mais importante que você deve pedir para os últimos dias, e ele já disse isso há 2000 anos, é discernimento de espíritos. Porque muitos espíritos enganadores estarão no mundo. Olha, há 2000 anos ele já falava isso. Misericórdia. Então Paulo diz, esterco. Esterco. Sabe o que é esterco? Estrume, meu Deus. Como é que ele anula? Ele não está... Paulo é aquele que diz que a letra mata e o espírito vivifica. Mas ele não está anulando o estudo. Ele não está dizendo para o crente não estudar. Pelo contrário. É para o crente estudar aquilo que realmente importa. Salvação, irmãos. Pastor, eu sou cientista, eu sou astrofísico, eu sou astronauta, eu trabalhei na NASA. E eu não fiz nada disso. Mas eu tenho uma certeza que quando eu piscar os olhos, eu vou estar com Cristo. E você, astronauta? Se não tiver um encontro com Cristo, toda essa sabedoria que você adquiriu no mundo não vale de nada. É nula. Foi Paulo que disse isso. Então, quando a gente compara esses textos e vê Ezequiel falando sobre profundidade, isso significa que a gente precisa ir mais fundo. Lembra o que eu comecei dizendo na mensagem? Uma palavra seleta para uma igreja madura. Se você esperava ouvir que Deus dá, que Deus faz, eu estou dizendo a mesma coisa, mas de um modo diferente. Vou voltar lá em Romanos capítulo 11, versículo 35. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus,
para que isso lhe seja restituído. Ora, não pense que Deus precisa de nós. Deus não precisa. Ele conta conosco para que a obra dele alcance muitas vidas, mas ele não precisa de nós. Não precisa de nada. Ele é suficiente em tudo e nós somos insuficientes em tudo. Somos dependentes de Deus para toda coisa. Tudo que pensarmos em fazer, dependemos de Deus. Não podemos pensar, eu trouxe para Deus. Não, eu devolvo para Deus o que primeiro Ele me deu. Se eu me aplico à obra, se eu trabalho na igreja, eu estou devolvendo para Deus a saúde, o tempo que primeiramente Ele me deu. Recebemos dele. Se temos alguma coisa, ora, devolvemos para Ele, porque foi Ele que nos deu primeiramente. E se temos, deixa eu te dizer, não temos, porque tudo que você tem não é teu, pertence a Deus. Versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo que você pensar que você tem, você não tem. Deus emprestou para você. E vai chegar um dia que nós vamos devolver tudo. Sabe o que é tudo? Vou revelar para você, fresquinho agora. Tudo é tudo. Revelação que você nunca ouviu, né? Tudo. Sua saúde, seu tempo, seu dinheiro, sua vida, seus bens, seus familiares, seus filhos, seus pais. Tudo que você tem, você vai devolver para Ele. Você vai se apresentar a Ele e a palavra de Deus diz que a gente vai ter que prestar conta de tudo. Então, vamos resumir dizendo que nós precisamos ir mais fundo em Deus. Primeiro, para não sermos enganados pelo mundo raso que nós vivemos. O mundo é raso em que sentido, pastor? Ele não nos dá a profundidade que precisamos em Deus, mas ele tem a sua profundidade. Lembra do exemplo que eu falei do poço? Tem pessoas que mergulham em muitos poços, mas quando chegam no fundo encontram um lamaçal de pecados. E aí não conseguem mais subir de volta para a superfície. A proposta do apóstolo nesta noite é que a gente mergulhe em Deus, que aquele que nos levou a buscar a profundidade vai nos fazer voltar para a margem. E como ele fez com Ezequiel, quando chegarmos na margem, o que vai ter? Abundância. Em Deus nós temos abundância. Diga glória a Deus por isso. E o que faz de nós, então, se nós pensarmos nessa ideia? Porque falar sobre isso às vezes é loucura, né, irmãos? O mundo acha que a gente é louco. E eu acho que eu concordo com o mundo. Eu sou louco por Jesus. Você é louco por Jesus? Diga glória a Deus. Eu fico pensando no mundo, olhando. Às vezes tem igrejas mais aquecidas. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto desse movimento. Mas às vezes a gente está ouvindo a palavra, tem que entender a palavra. Então não adianta ficar dando glória a Deus que o pastor está pregando. Aí eu tenho que ouvir o que ele está dizendo. Se gritarmos todo mundo junto, ninguém vai entender ninguém. Mas eu fico pensando no mundo, olhando esses movimentos e dizendo assim, ó povo louco. Sim, eles são loucos por Jesus. A diferença é que nós precisamos usar a nossa razão, porque Deus nos deu essa capacidade de falarmos com Ele. Certa vez eu estava explicando sobre razão para uma pessoa e ela estava com dificuldade em entender. Pastor, só fala tanto em razão, mas eu só falo em estudar a palavra. E eu entendi que era uma pessoa simples que queria entender mais de Deus. Eu disse assim, por que nós somos seres racionais? A ciência diz que nós somos racionais, porque existe em nós uma razão, enquanto que os animais são irracionais. Ela não conseguia entender. Eu falei, eu vou te dar um exemplo. Papagaio fala? Ela disse, fala. Papagaio ora? Ela, se eu ensinar, não, ele não ora, ele reza. A diferença da oração e da reza é que eu decoro palavras e digo quantas vezes eu quiser. O papagaio faz isso. Oração é conversar com Deus. Ai, Deus, puxa, faltou comida ontem, puxa, o meu emprego, ai, Senhor. E Deus fala e você ouve. Isso é oração. Reza. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você já orou assim já? Com sono?
Ai, estou tão cansado, Senhor, Pai nosso está no céu. Aí você nem chega no amém, você já dormiu. Tá, você rezou e Deus te perdoou. O papagaio reza, porque ele é irracional. Se você ensinar ele a rezar, ele reza. Mas oração não. Oração é conversar com Deus de modo racional. E Deus te responde do mesmo modo. Louvado seja Deus. Quando buscamos profundidade, e essas coisas o mundo não entende, mesmo a gente sendo iguais na natureza, nós passamos a ser diferentes. Por que nós somos diferentes? Não porque somos melhores. Porque deixamos o modo natural de lado para entender as coisas do Espírito. Vou encerrar lendo 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem como? Espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, olha o que ele diz. Nós temos a mente de quem? De Cristo. E você lembra o que Jesus disse? Eu e o Pai somos um. Então, se você tem a mente de Cristo, você entende tudo que Deus diz para você. Para isso, você precisa ir mais fundo. Amém? Vamos nos colocar de pés. Oh, glória. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Lembre-se que você tem a mente de Cristo. Você não tem outra mente. O mundo quer que você tenha uma mente secular, uma mente banal, uma mente poluída, uma mente que adquire sabedoria sobre todos os assuntos atuais, mas não entende nada de Deus. Que mente é essa? Não é a mente que Deus deu para você. Você que está em Cristo, você tem a mente de Cristo. E se não tem, precisa ter. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Peça a Deus sabedoria. Peça a Ele agora, aí mesmo onde você está. Diga: Senhor, eu quero ter o conhecimento que Paulo teve dos teus mistérios, Pai. Quero ler a tua palavra e entender que o Senhor está falando comigo, Pai. Eu quero apresentar as minhas questões, meus questionamentos, e saber que o Senhor está me ouvindo e há de responder, e eu vou entender tudo da parte de Deus. E por mais que o mundo pense que é loucura o que eu estou fazendo, sim, Senhor, somos loucos por Jesus. Querido Deus e eterno Pai, aí estão os teus filhos, Pai, que falam contigo de modo racional, que estão apresentando os seus questionamentos, estão pedindo sabedoria dos altos céus, Pai, que eles possam buscar a sabedoria através do conhecimento, Pai. Ah, Senhor, que seja a mente de Cristo no lugar da nossa vontade, do nosso querer. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia.